Esse é um dos vídeos mais legais do canal, um dos vídeos que eu mais esperava criar e compartilhar com vocês. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o meu setup minimalista e produtivo de 2025. Para você que não me conhece, eu sou o Luan e eu crio conteúdo há alguns anos, principalmente no Instagram. E uma das coisas que as pessoas mais me pedem quando eu mostro alguma coisa aqui da minha casa é sobre o meu setup. As pessoas geralmente querem entender como é o meu setup, como ele é organizado, como ele me ajuda no dia a dia, quais são os equipamentos fundamentais para o meu trabalho, principalmente. Então hoje eu vou mostrar alguns recursos, algumas tecnologias que eu tenho aqui no meu setup que me ajudam na minha produtividade e no meu dia a dia. Já quero começar dizendo que o setup que vocês vão ver aqui, ele tem poucas coisas, porque eu acredito que o setup ele precisa refletir bastante da nossa personalidade. O meu setup ele foi desenhado e escolhido com algumas inspirações de pessoas minimalistas que são referências para mim, principalmente a nível de criação de conteúdo, mas ele é obviamente um reflexo da minha personalidade, aquilo que naturalmente eu sou. Eu vou mostrar para vocês alguns itens que tem nele, os principais. Fica até o final do vídeo porque com certeza esse setup vai te inspirar. Bom, o primeiro item do meu setup, ele tá aqui atrás de mim, é o meu MacBook. Eu tenho um MacBook M1, comprei em 2021, um pouco depois da pandemia. Eu tinha uma necessidade naquela época de ter um computador pessoal, porque eu sempre só tive computador da empresa, e como eu editava bastante coisa, tanto para as minhas redes sociais, quanto até para algumas coisas relacionadas ao trabalho que eu fazia, eu precisava de um computador mais potente. Então eu comprei o MacBook M1, e uma das coisas que eu mais gosto nesse computador, primeiro que a maior parte do meu setup, se não 99% é da Apple, e uma das coisas que eu mais gosto nesse computador é o fato dele ser simples, minimalista, não trava. Então até as coisas que eu faço em relação à edição de vídeos, meus vídeos são sempre em 4K, meus vídeos são sempre grandes, por mais que o processo de renderização às vezes acaba levando um tempo maior, considerando que é um computador comum, que não é um Pro, ele acaba tendo uma eficiência que para o meu caso faz sentido. Então esse computador eu tenho levado ele para todos os cantos, é um computador leve que cabe na mochila, tem sido com certeza meu braço direito, é aqui onde eu produzo, onde eu gero valor e onde obviamente eu faço dinheiro. Bom, o segundo item aqui do meu setup tá aparecendo aqui na direita. Essa é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu principalmente trabalho não só com edição, não só com produção de conteúdo, existe o meu trabalho original, onde eu faço muitas análises, mexo em bastante planilha, a minha atenção sempre está um pouco dividida em várias tarefas diferentes, então ter uma segunda tela me ajuda bastante no dia a dia para que eu seja mais produtivo. Não só no meu trabalho, eu acredito que em todos os outros, o nosso foco sempre é ser eficiente, fazer em menos horas aquilo que a gente demoraria mais horas, então ter recursos que te ajudam a atingir esse nível de eficiência faz muito sentido o investimento. Então, segundo item do meu setup é a minha tela, o meu monitor Dell. Ele não é um monitor da Apple, ainda não é um iMac, mas tem suprido bastante a minha necessidade. Esse monitor eu não comprei, eu trabalhava numa empresa de tecnologia alguns anos atrás. Quando eu saí da empresa, eles decidiram deixar o monitor comigo e hoje eu uso como uma extensão da tela do MacBook. Então, no meu dia a dia, eu acabo trabalhando mais olhando para essa segunda grande tela, que é a tela da Dell, um monitor de 24 polegadas, do que especificamente olhando para a tela do meu MacBook. Eu não acho que as cores desse monitor sejam as melhores possíveis quando eu tô editando vídeo e fazendo tratamento de cor. Eu sinto bastante diferença quando eu coloco a visualização do vídeo em uma outra tela. Eu vejo bastante o impacto e a diferença de cor, mas considerando que foi um monitor que eu ganhei, não tive que investir, faz muito sentido pro meu dia a dia, tem suprido bastante a minha necessidade e com certeza é um item que é essencial, e sempre quando eu preciso fazer principalmente coisas mais complexas, eu recorro ao meu escritório para que eu possa fazer em menos tempo, para que eu possa ser mais eficiente. Bom, o terceiro item aqui do meu setup, esse eu acho que é mais preciosismo, mas como eu falei, como a maior parte das coisas que eu tenho é da Apple, então eu tenho um MacBook, o meu celular é um iPhone, eu tenho um iPad, eu tenho os fones principais da Apple, como o AirPod Pro e o AirPod Pro Max, eu tenho a Apple Pencil, então todos os meus recursos de tecnologia são da Apple. Eu não podia deixar de ter também o mouse e o teclado da Apple. Eu acho que de maneira geral, considerando com os produtos que existem no mercado, não são as melhores ferramentas para mouse e teclado
teclado, acho que existem marcas melhores, dependendo da sua necessidade, obviamente. Como o meu setup é minimalista e a Apple carrega bastante desse propósito de criar produtos que sejam minimalistas, que sejam simples e bonito visualmente, eu acho que conecta bem com a ideia, com o estilo de setup que eu tenho, onde eu prezo por cada vez mais menos coisas para que ele seja de fato um setup minimalista. E são equipamentos que me ajudam no dia a dia, obviamente quando eu trabalho só com o MacBook, fora de casa, às vezes numa cafeteria, às vezes num restaurante, eu não levo o mouse e o teclado, eu trabalho direto no teclado e no mousepad do próprio computador, mas quando eu trabalho aqui no escritório, onde eu tenho uma segunda tela, aí eu sinto bastante a necessidade de usar o meu mouse e teclado da Apple, que me ajuda, obviamente, a cada vez mais ser produtivo com aquilo que eu tô fazendo, principalmente porque eu tô olhando para a segunda tela. O quarto item do meu setup, e esse aqui me custou caro, mas valeu super a pena, é o meu AirPod Pro Max da Apple. Esse fone eu comprei em Nova York há mais ou menos 2, 3 anos atrás e é um dos melhores fones que eu já botei no ouvido. O cancelamento de ruído dele é uma das grandes potências, é um dos grandes recursos pelo qual, inclusive, eu considerei a compra. Eu confesso que quando a Apple lançou esse fone, o design não era um dos designs que mais me agradava, mas como, de novo, eu tinha todos os itens da Apple, eu achei que faria sentido fazer esse investimento, não só, obviamente, para que eu tenha uma experiência de som mais prazerosa e mais potente, mas para que ele conectasse de uma maneira mais fluida nos meus outros itens. Eu sou um amante da música, escuto áudio, escuto podcast o dia inteiro quando eu tô trabalhando, quando eu tô treinando, então eu acabo usando bastante esse fone e a experiência que ele me gera, com certeza é uma das melhores que eu já experimentei comparado com os outros fones. Então eu acabo usando esse fone para fazer reuniões via Google Meet ou via Zoom, uso bastante o fone para edição, então o tratamento de áudio é muito importante para um vídeo com bastante qualidade. Eu acabo usando bastante o fone, obviamente, para escutar música. Eu sou um amante da música, amante de instrumento, então para mim, quando eu escuto uma música, é super importante entender cada um dos instrumentos, conseguir identificar as notas, e essa experiência eu valorizo bastante na hora de comprar um fone. E eu uso bastante esse fone para treinar. Eu sou corredor, não acho que é o melhor fone para treino, porque ele acaba sendo um pouco pesado, ele vai talvez até te atrapalhar se você estiver correndo por performance, mas no meu dia a dia eu uso ele principalmente quando eu tô em cima da esteira, um treino que não é tão forte, então acaba não sendo um problema. Um outro item que está conectado com esse, mas não vou colocar ele na quinta posição, é o meu AirPod Pro normal da Apple. Esse fone eu tenho há mais de 5, 6 anos, eu não uso tanto ele no dia a dia, eu acabo usando mais quando vou treinar na rua, de noite. Esse é um fone que quando eu deixo os meus treinos noturnos, muito noturnos e muito tarde, e eu não quero correr com silêncio, só com o barulho da minha mente, eu levo esse fone, porque se por um acaso eu tiver a infelicidade de perder ou de alguém roubar, não é um problema, porque eu já acabo não utilizando ele no dia a dia. Mas obviamente é um item que eu deixo no meu setup, eu acho que compõe bem o design de maneira geral de todos os meus equipamentos, e por isso eu conectei aqui no quarto item, que são os fones da Apple que eu uso no meu dia a dia. O quinto item do meu setup minimalista e produtivo de 2025 é o meu iPad 10ª geração. Eu comprei ele no ano passado em Miami. A maior parte dos meus produtos não compro no Brasil, obviamente pelo custo, mas obviamente também sempre aproveito as viagens que eu tô fazendo fora para comprar esses equipamentos que são mais baratos por conta da redução de imposto que existe no exterior. Então comprei o iPad com um simples propósito: fazer anotações. E talvez seja besta, talvez seja bobo, talvez as pessoas falem, nossa, ele gastou talvez aqui 4, 5 mil reais para usar o iPad como um caderno, mas pensando em produtividade, pensando em minimalismo, eu não sou mais a pessoa que faz anotações em caderno, em folha e agendas, principalmente pelo fato de que fica bastante desorganizado, e eu tenho o foco externo. Então quanto mais organizado meu setup, meus equipamentos e até as minhas anotações, mais produtivo eu vou ser. Então eu sempre tive a necessidade de anotar tudo quando eu tô em reunião, quando eu tô em uma palestra, quando eu tô em um evento, quando eu tô aprendendo algo novo. Eu tenho uma experiência sensorial de aprendizado onde eu sou sinestésico, então eu preciso anotar às vezes para conseguir absorver bem o conteúdo, e cadernos nem sempre foram os melhores dispositivos para mim, então eu decidi comprar o iPad principalmente olhando para a parte de escrita.
caneta, além do iPad, que eu uso principalmente para esse foco, eu comprei a Apple Pencil da primeira geração, que existe primeira e segunda geração. Segunda geração é um pouco mais cara e tem um outro diferencial, como um imã, e tem algumas coisas na ponta da caneta a nível de escrita, mas a primeira geração, considerando que eu só ia usar para escrever de fato, para anotar coisas, pautas de reunião, tarefas do meu dia a dia, aprendizados quando eu tô absorvendo algum conteúdo, a Apple Pencil primeira geração já resolveria o meu problema. E são equipamentos obviamente que ajudam bastante na minha produtividade. Agora, se você não tem esse foco de fazer anotações, de ter um iPad para sua produtividade, você acha que talvez seja só uma extensão do seu celular, não sei se eu recomendo tanto a compra, porque o celular acaba fazendo um papel muito bem. Eu de fato só não deixei de comprar o iPad porque eu tinha um grande propósito de cada vez mais melhorar as minhas anotações para que eu estivesse mais organizado e isso ajudasse cada vez mais no meu dia a dia. O sexto item do meu setup, e eu nem ia falar dele, mas acho que talvez as pessoas perguntem, vou juntar esse sexto item com mais um. Então o sexto item é a minha cadeira, é uma cadeira simples, não é uma cadeira gamer, é uma cadeira que é confortável, mas também não acho que é a melhor do mercado, a nível de conforto, a nível de design, eu acho que existem cadeiras melhores, cadeiras mais bonitas, mas é uma cadeira que quando eu comprei, isso foi mais ou menos em 2021, ela resolveu o problema que eu tinha, que era ter algo que pudesse, obviamente, trazer um mínimo de conforto, que pudesse se conectar com o design do resto do meu setup e que fosse talvez até uma cadeira um pouco mais formal, pensando que a maior parte do dia eu passo aqui no escritório em reunião relacionado ao meu trabalho. E além da minha cadeira, eu posso deixar depois o link na descrição onde eu comprei, porque eu comprei junto com o resto dos móveis aqui do apartamento, então não vou lembrar o nome. Eu tenho atrás no monitor um suporte articulado onde eu consigo mover essa tela para cima, para baixo, de um lado para o outro, então ajuda bastante quando eu preciso, por exemplo, fazer alguma mudança de ângulo, quando eu preciso olhar para alguma cor de uma perspectiva diferente, ou simplesmente quando eu quero trabalhar de pé, eu consigo levantar a tela, fazer meu trabalho de pé, ou quero ficar um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. É um suporte que ajuda bastante nessa articulação. Bom, e para fechar esse ecossistema inovador, minimalista e produtivo, eu tenho, obviamente, o meu último equipamento, que não faz parte do meu setup, faz parte de mim, que é o meu iPhone 16 Pro Max de 256 GB, comprado também em Miami no ano passado. Eu tenho o costume de trocar de celular sempre quando a Apple lança um novo equipamento, e sempre quando a Apple lança um novo equipamento, eu tô fora do Brasil, então acabo fazendo a atualização do produto assim que o lançamento acontece. O meu iPhone 16 ele acaba sendo o hub de tudo, eu consigo conectar, interligar ele com todos os outros equipamentos, então tanto com o meu iPad, quanto com o meu MacBook, quanto obviamente com os meus fones da Apple, e o fato de eu ter todos os sistemas integrados faz com que eu consiga ser mais produtivo. Então a Apple é uma das empresas, uma das marcas que mais pensam em produtividade a nível dos seus produtos. Então muitas coisas que eu faço no meu iPhone, eu consigo visualizar no meu iPad, eu consigo visualizar no meu MacBook, consigo visualizar inclusive nas minhas televisões, eu consigo inclusive transferir coisas de um equipamento para um outro em questões de segundos, em questões de milésimos. E pensando em produtividade, esse é um dos fatores que eu mais valorizo e é uma das essências e uma das características que eu mais considero na hora de investir um pouco mais caro para ter um produto da Apple, mas que eu sei que vai me dar um retorno em relação a tempo. Quanto maior, obviamente, a produtividade, menor é o tempo que eu dedico, às vezes, numa tarefa que poderia levar horas, e isso gera mais benefícios do que talvez se eu não tivesse todos os equipamentos conectados, fazendo com que eu exercesse execução em alguma tarefa com mais tempo do que o que poderia ser. Bom, esse foi o vídeo do meu setup, espero que vocês tenham gostado. Eu tô sempre entendendo qual item eu posso comprar para melhorar cada vez mais a minha produtividade, não deixando a filosofia de minimalismo de lado. Se você gostou, deixa a sua curtida, coloca um comentário daquilo que você mais gostou. Se você tem dúvidas ou quer ter alguma referência de itens que eu mostrei aqui, às vezes você quer o link, só deixar nos comentários que eu compartilho tudo com vocês. Esse setup tem me ajudado há alguns anos já, principalmente olhando para produtividade, para trabalho, para criação de conteúdo. Eu acho que é uma extensão da sua personalidade, é uma extensão e um reflexo, obviamente, da sua personalidade. Então, o meu setup, ele reflete a minha identidade, mas não só ele, toda a composição da minha casa também, até o meu próprio carro, acaba refletindo aquilo que eu tenho de maneira intrínseca, que é a minha personalidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa sua curtida, coloca sugestões de outros vídeos que você quer ver, talvez relacionado a isso, e eu vejo vocês, obviamente, no próximo vídeo. Valeu!